Olá, tudo bem? Vamos para mais um dos nossos encontros dentro do componente curricular Conhecimentos Pedagógicos. Hoje nós iremos abordar um tema diferenciado, conteúdo novo. Trata-se de uma tendência pedagógica, a qual nós já veremos, já temos visto esse tema em outros encontros com outros professores, sendo que especificamente hoje nós vamos abordar uma tendência que já foi vista em aulas anteriores dentro do que a gente chama de aulas teóricas, ou seja, abordagem teórica dentro desse tema. Nossa aula de hoje vai abordar exercícios acerca de um tema muito importante para você, candidato ou candidata, a concursos na área de educação. Qual tema será hoje? A tendência chamada histórico-crítica, ou tendência que vai ter uma série de nomes, uma série de nomenclaturas, mas que vai basicamente ser aquela tendência que nós já vimos em outros encontros, fundamentada primordialmente na obra de um dos nossos grandes educadores, que é Demerval Saviani, educador vivo, ainda atuante, e que vai propor um modelo de educação diferenciado. Esse modelo de educação ele surge no Brasil no final da década de 70 com um intuito muito explícito. O Saviani ele é muito explícito nas suas palavras. A tendência histórico-crítica ela surge com a necessidade de mostrar para os educadores de esquerda que era possível construir um modelo de educação diferenciado capaz de se fazer presente mesmo dentro de um modelo de sociedade capitalista. Quando o Saviani traz esse modelo de educação, ele quer mostrar que é sim possível ter um modelo de educação progressista dentro daquilo que nós entendemos por tendências progressistas, mesmo dentro de uma sociedade liberal. Uma vez que a grande maioria dos autores que compuseram, que produziram, que proporam tendências pedagógicas de base progressista, diziam que as tendências progressistas não eram capazes de serem postas, de serem articuladas, de serem colocadas em prática dentro de um modelo de sociedade capitalista. Ok? Vamos então dar início ao nosso encontro. Vamos começar verificando uma questão de outras provas para analisarmos como que esse tema tem sido cobrado recorrentemente, como que as bancas têm buscado abordar esse tema, no intuito de fazer presente, de nos fazer entender como que fica, como que a gente pode ver essa questão dentro da visão dos elaboradores, dentro de certames anteriores, ok? Vamos então para a nossa primeira questão, vamos lá no slide. Lembrando que esse tema especificamente, ele vai abordar uma concepção histórica, ok? Histórico o quê? Histórico-crítica. Por que essa tendência recebe esse nome? Primeiro, porque ela tem uma base marxista. O método que Marx constrói recebe o nome de materialismo histórico dialético. Se essa concepção histórica, ela diz respeito ao quê? O que quer dizer esse materialismo histórico dialético? Ele quer dizer que para você entender a sociedade, para você entender o ser humano, a humanidade, a vida em sociedade, você tem que partir de uma perspectiva histórica. Por quê? Porque Karl Marx fez uma análise, uma abordagem de toda a história da humanidade para, através disso, entender a gênese do sistema capitalista. Os autores de base marxista em qualquer uma das áreas das ciências humanas ou não, vão fazer sempre essa concepção com foco na história. Vão analisar toda a perspectiva histórica da humanidade dentro de suas áreas, na busca por entender as problemáticas que envolvem os fenômenos que ocorrem dentro dessas áreas. Na educação, não será diferente. Essa pedagogia histórico-crítica, ou seja, com a base histórica, vai buscar o desenvolvimento daquela criticidade. O que é você ter uma concepção crítica? É você buscar analisar as situações, os contextos, os fenômenos sob uma perspectiva aprofundada, ainda mais dentro de um dado modelo capitalista. Ok? A concepção crítica ela busca romper com a alienação presente e vigente no sistema capitalista. Ok? Rompe com a alienação. Ok? Vamos lá então ver o nosso enunciado. A pedagogia histórico-crítica surge no fim dos anos 70 no Brasil e acrescenta elementos essenciais ao processo de desenvolvimento da educação brasileira. Acerca dessa prática, assinale a alternativa correta, ou seja, se ele perde a correta, ele perde o quê, pessoal? A alternativa certa.
A tendência em questão, de base liberal, busca uma concepção crítica do modelo de sociedade vigente. Nós acabamos de ver que o modelo crítico busca romper com a alienação. Ok? Vamos analisar duas palavrinhas nesse item. Crítica, liberal. Prezado candidata, prezada candidata. Preste atenção nisso. O que faz uma tendência ser considerada liberal? O que faz uma tendência ser considerada progressista? Liberal, as tendências de base liberal, são aquelas que buscam a perpetuação do modelo de sociedade vigente. Ou seja, elas entendem que o papel da escola, o papel da educação, é formar o educando para o modelo, para a sociedade que aí está, para a sociedade posta, sem, no entanto, criticar que sociedade é essa. Sem criticar, ou seja, ela não busca uma visão crítica do educando. Ela não busca constituir, fazer com que o seu educando, o seu aluno, tenha uma visão crítica do mundo no qual ele vive. Ou seja, se o cara é filho de carroceiro, ele vai estudar para continuar perpetuando os modelos. Ou seja, o filho do pobre continua pobre, o filho do rico continua rico. Ela defende, sim, que talvez todos são iguais, todos vai ter uma igualdade de oportunidades. No entanto, essas tendências liberais, elas não vão mostrar, não vão discutir que as condições de alcançar essas oportunidades são diferenciadas. Elas não vão trazer isso à tona, não vão botar isso em questionamento. Esse é o grande diferencial das tendências liberais. Elas defendem, sim, que a sociedade é liberal, deve ser liberal, que a sociedade capitalista, ela dá uma igualdade de oportunidades, que a educação tem que preparar o ser humano para viver dentro dessa sociedade, mas ela não coloca que essas oportunidades são permeadas por uma série de condições e que essas condições fazem com que determinadas pessoas possam alcançar determinados objetivos e outras permaneçam na sua classe, no seu contexto de opressão, de dominação vigente existente. Ok? As concepções progressistas, por sua vez, possuem uma concepção crítica. O que é uma concepção crítica? É aquela que leva a questionar, a buscar respostas, a buscar entendimento sobre o modelo vigente, sobre os fenômenos que ocorrem à sua volta. Ora, por que eu sou filho de carroceiro e eu tenho que estudar para continuar sendo carroceiro? Por que eu não posso ser um médico? Por que eu não posso ser um doutor, um advogado? Por aí vai. Além disso, esses modelos vão buscar levar o educando a romper com as amarras que a sociedade põe. Qual sociedade? A sociedade de base capitalista liberal. Ok? Ou seja, nós temos dois modelos de tendências pedagógicas, as tendências liberais, as tendências progressistas. Essas tendências vão historicamente sendo postas de uma forma com que você veja uma linha do tempo dentro do desenvolvimento, dentro do amarrar, dentro do caminhar do trem pedagógico, ou seja, do trem que percorre toda a história da prática educacional, do trabalho pedagógico dentro da educação brasileira. Quando num item o candidato se depara com a expressão dizendo que as tendências liberais são críticas, esse item vai estar correto? Claro que não, nós acabamos de verificar isso. As tendências liberais, elas não têm um caráter de crítica do modelo vigente, elas têm um caráter de perpetuação, ou seja, deixar tudo como está. Ela não vai criticar, não vai questionar, não vai buscar entendimento para o educando daquilo que está posto. Ok? Vamos voltar ao nosso item? A tendência em questão de base liberal, primeira coisa, se ela é histórico-crítica, ela é liberal? Claro que não. Ok? A tendência histórico-crítica, ela não é liberal. Ela vai ser o quê? Progressista. Daí você já vê que esse item está errado. Mas, além disso, ele vai dizer, busca uma concepção crítica. As tendências liberais buscam concepção crítica? Não. Ok? A concepção histórico-crítica caracteriza-se por ser progressista. Isso foi o que a gente acabou de ver no item acima. Por defender o progresso do modelo de sociedade de classes fruto do sistema capitalista. O que a gente falou no início da aula? Candidato, candidata. Nós começamos o nosso encontro dizendo que os modelos progressistas defendem justamente o contrário disso. De que não deve haver um progresso de um modelo de sociedade capitalista. E por isso mesmo eles defendem que o seu modelo, a sua proposta de educação, as suas tendências, as suas concepções pedagógicas
não se fazem presente dentro de um determinado dado modelo de sociedade capitalista aí vigente, aí em vigor. Ok? Quando a banca coloca esse item, ele está querendo fazer uma confusão na sua cabeça. Ele leva, porque você vê a expressão progressista, você pensa, tem a ver com o progresso da sociedade, com o progresso da sociedade capitalista e da sociedade vigente. Não tem nada a ver. Ok? As concepções progressistas, elas buscam um outro olhar. Elas buscam uma concepção crítica, uma análise, uma busca por respostas dentro desse contexto que é a sociedade capitalista. Esse item também vai estar errado. Vamos voltar aos itens? Ok? A concepção histórico-crítica caracteriza-se como progressista? Até aí tudo bem. Mas ela não é progressista por defender o modelo de sociedade capitalista, de luta de classes. Não, ela não defende isso. Tampouco defende o sistema capitalista. Esse item vai estar errado. É uma concepção de esquerda. Não se esqueçam disso. O trabalho pedagógico prescinde de qualquer visão política do professor e de suas ações. O que é prescinde, professor Rodrigo? Prescinde é o mesmo que dispensa. Se eu digo que o trabalho pedagógico vai dispensar qualquer visão política do professor, eu digo que esse trabalho pedagógico é crítico? Pense comigo, candidato ou candidata. Se eu chego para você e digo o trabalho pedagógico prescinde, eu quero dizer que o trabalho pedagógico dispensa, ele descarta qualquer visão política. Um trabalho que descarte uma visão política pode ser chamado de crítico? Claro que não. Esse item vai estar correto ou errado? Esse item também vai estar errado. Vamos voltar aos nossos itens. Na orientação dos fazeres docentes, entende-se a necessidade de se pensar estes de forma exclusivamente pedagógica. Assim como o prescinde, nós temos aqui outra palavrinha perigosa. Pessoal, da mesma forma que eu não posso dispensar uma visão política, eu não posso ver a prática do professor como sendo exclusivamente o que, pessoal? Pedagógica. A prática do professor, ela vai ter uma base política, ela vai ter uma base social, ok? Vai ter uma base psicológica, dentre outros elementos. Ela não tem um caráter exclusivamente pedagógico, ok? Esse item também está errado. Essa tendência defende a possibilidade de existir uma alternativa de uma educação de esquerda presente dentro de um sistema de direita. Esquerda, direita. Vem comigo, candidato ou candidata. Quando Demerval Saviani cria, propõe, estabelece um novo modelo, uma nova tendência pedagógica, o que são tendências pedagógicas? São correntes, nada mais são do que escolas da pedagogia, escolas do trabalho pedagógico, escolas do fazer docente. Essas escolas também se caracterizam como correntes filosóficas, correntes do pensamento humano, correntes do pensamento pedagógico, didático, do professor, diz respeito ao trabalho docente, ao trabalho do professor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso ter um trabalho docente de esquerda? Claro, o trabalho docente, ele não prescinde a necessidade de um caráter político. Pelo contrário, você tem que assumir uma posição, você enquanto professor, você enquanto professora, deve assumir uma posição, um caráter ideológico, político. Por quê? Porque o ato pedagógico, Paulo Freire já dizia isso muito bem, o ato pedagógico ele é político. O ato de fazer educação prescinde essa necessidade de ser neutro. O ato de fazer educação, ele acompanha, ele é revestido por ações, por ideologias, por uma série de elementos que permeiam essa cena. Quando Saviani propõe esse modelo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não ficai-vos apreensivos, professores ou professoras, principalmente aqueles que têm um caráter de esquerda, que defendem um modelo de educação de esquerda. Por quê? Porque a grande maioria dos estudiosos, dos questionadores do modelo de educação diziam o seguinte: não, a educação, se você é de esquerda, você nunca vai conseguir concretizar, desenvolver um modelo educacional de esquerda dentro da sociedade que está posta.
Porque a sociedade neoliberal, capitalista, de direita, ela tem um modelo aristocrático burguês que impede qualquer perpetuação, qualquer tentativa de rompimento com esse modelo posto. Esse rompimento, claro, vem pelo vencimento da alienação através da emancipação do sujeito. Mas, no entanto, conseguir fazer isso dentro de um cenário totalmente capitalista é extremamente inviável, defendiam alguns autores. Até Saviani chegar e dizer o seguinte: espera aí, vocês estão errados. É possível sim, mesmo dentro de um modelo de sociedade onde a educação serve para perpetuar o sistema, para perpetuação, para alienação, para manipulação de ideias, opiniões e conceitos, você pode sim usar a educação como uma ferramenta para minar, para transformar, para desconstruir o sistema posto. Este é o nosso item certo. Ok? Vamos lá? Esta tendência defende a possibilidade de existir uma alternativa de uma educação de esquerda presente dentro de um sistema de direita. Esse vai ser o nosso item correto. Mais uma questão aí de bancas anteriores sobre a questão da pedagogia histórico-crítica. Sobre a pedagogia histórico-crítica, assinale a alternativa correta. Ok? Vamos lá. A pedagogia histórico-crítica surge no final dos anos 70 e, como tal, possui base nos pressupostos tecnicistas em vigor neste período. Duas expressões: anos 70, tecnicismo. Vem comigo, candidato, vem comigo, candidata. Primeira coisa, década de 70 no Brasil, o que estava acontecendo? Governo militar. O Brasil, em meio a uma ditadura, passava por um dos processos mais negros da sua história recente. Então, também passava por processos deploráveis acerca da educação. Os militares, conforme assumem, dão um jeito de acabar com o modelo escola novista que estava em vigor dentro das escolas brasileiras e buscam transformar a educação, levar a educação para um caráter extremamente técnico, de formação de mão de obra especializada. Isso era a educação brasileira nos anos 70. Esse modelo recebeu o nome de tecnicista. Por que tecnicista? Porque ele buscava formar técnicos. É nesse período que nós temos a LDB, as leis de 68 e 71, que vão buscar primordialmente trabalhar, mostrar que a educação tem que ter esse caráter de buscar formar o cidadão brasileiro para o trabalho. Nesse contexto de educação tecnicista, liberal tecnicista, você vai ter o professor como sendo um ensinador, um mestre, e o aluno como um mero aprendiz. Ok? Esse modelo vai ressaltar técnicas, vai usar práticas de características extremamente comportamentalistas, pautadas primordialmente no trabalho de Skinner, e que vão fazer uso da repetição de técnicas, de instrumentos, de manuais, de livros didáticos, para construir esse educando capaz de atender essas demandas da sociedade capitalista, as demandas do mercado somente no que diz respeito ao fazer profissional. Ok? Isso era a educação brasileira dos anos 70. Isso era o modelo da educação tecnicista. Isso quer dizer que toda a educação feita no Brasil nos anos 70 era tecnicista? É claro que não, né, pessoal? Não é porque o Brasil estava num contexto extremamente tecnicista que as tendências todas, que todo o pensamento que surgiu nesse momento vai possuir base tecnicista. Pelo contrário, historicamente o Brasil, e a gente vê que a ebulição das tendências progressistas ocorre de um tempo para cá, somente no final da década de 70 até chegar aos dias de hoje, década de 2000, 2010, nós temos uma explosão, assim, um alargamento de um olhar e de uma preocupação com as tendências, essas tendências de caráter, como nós chamamos progressista. No entanto, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber o seguinte, que a vinda desse modelo de educação, a vinda de tudo isso para a educação nacional, vai gerar o quê? Vai gerar dois valores. De um lado eu tenho o tecnicismo, ou as outras tendências, neotecnicista, neoescola novista. Do outro eu tenho as tendências progressistas de caráter não liberal, que vão tentar romper com essa educação posta que está aí. E aí, nesse gancho, vem a nossa tendência histórico-crítica. Ok? Então, esse item vai estar errado.
Por que ele está errado, professor? Porque não necessariamente, não é porque realmente o tecnicismo estava em voga nos anos 70 que toda tendência vai ter que ser tecnicista, liberal tecnicista. A concepção histórico-crítica caracteriza-se pelo seu caráter liberal. A gente viu isso na questão anterior. Ela é liberal, pessoal? Não. Ela é o quê? Progressista. Ok? Pois surge no intuito de libertar as classes dominantes da dominação. Pessoal, olha só que pegadinha que esse mané fez, que esse elaborador fez. Ele usou a expressão liberal para te fazer deixar-se acreditar que esse pensamento liberal vinha no intuito de quê? De libertar a classe dominante da dominação. Isso daí tá certo? Lógico que não, né, pessoal? A gente não precisa ser ingênuo. Nem podemos ser ingênuos nesse sentido. A expressão libertária, liberal, não vem no sentido de libertar. A expressão liberal vem dentro do sistema, do modelo capitalista. O modelo de base liberal, ou seja, que busca a redução do Estado, a figura do Estado mínimo. E cada cidadão, cada pessoa é livre para conseguir consumir, comprar e gastar o dinheiro que quiser e acumular o dinheiro que quiser. Ok? Dentro do modelo capitalista, por que ele é liberal? Porque todos nós somos libertos para conseguirmos consumir, gastar, comprar, acumular riquezas e por aí vai. E como tal, não devemos sofrer influências do Estado. O Estado mínimo, a figura do Estado mínimo. O trabalho do professor não constitui elementos de estudo por essa disciplina. Olha só, pessoal. Olha aqui comigo. Saviani vai trabalhar diretamente com uma série de autores. Inclusive, o próprio Libânio vai trabalhar muitas das vezes com Saviani. E o Saviani acredita, sim, no papel e na importância do professor dentro desse processo que ele chamava da aquisição desse novo modelo, dessa nova possibilidade chamada pedagogia histórico-crítica. Claro que qualquer uma das tendências pedagógicas vai trazer, sim, o papel do professor. É imprescindível, é impossível conceber, pensar, tentar entender a educação sem passar por essa figura essencial que somos nós, professores. E o Saviani, como tal, não vai cometer esse erro, esse deslize. Pelo contrário, ele vai agregar muito valor e muita importância à função, ao papel, à importância do professor dentro e fora da sala de aula, na construção desse modelo, dessa educação dita de esquerda, dessa educação que nós chamamos de histórico-crítica. Vamos voltar ao quadro? Então, o trabalho do professor não constitui elemento de estudo para essa disciplina? Completamente falso, né, pessoal? As ideias e concepções marxistas influenciaram diretamente esta concepção. Vamos lá, candidato ou candidata. Karl Marx, alemão, importância ímpar para o desenvolvimento, para a análise, para a filosofia, para o entendimento de como a humanidade se desenvolve e se desenvolveu desde o início de sua história, desde o primeiro ser humano que habitou este planeta. Karl Marx vai fazer uma análise profunda, vai compreender, entender o trabalho como princípio ontológico do homem, ou seja, sem trabalho o homem não existe, o ser humano não existe sem um trabalho. O trabalho é fundamental, nos constitui, nos faz existir dentro desse determinado planeta, dentro dessa determinada situação, dentro dessa determinada sociedade. Karl Marx vai trazer uma série de elementos, vai propor uma série de questões praticamente para todas as áreas. Todas as grandes áreas da intelectualidade humana vão ser influenciadas pelo pensamento marxista, principalmente aquelas que a gente chama de pensamento de base de esquerda, as categorias de esquerda, as categorias de base da esquerda, elas vão ter uma concepção totalmente calcada, fundamentada em Karl Marx, nesse alemão que buscava romper com a opressão, com a alienação, com a pobreza, e que mostrava que existia assim um jogo de lutas, de classes, de interesses dentro da sociedade, e que para que a sociedade de fato evoluísse, é necessário você romper com essa lógica de um domina o outro que não pode se deixar lutar, que não pode lutar porque está alienado por inúmeros motivos e acaba sofrendo, se deixando oprimir, se permitindo sendo levado por esse modelo de sociedade capitalista. Ok? A concepção da pedagogia histórico-crítica se adequa, ela pensa a educação conforme as realidades do Karl Marx? Lógico, totalmente. As pedagogias progressistas
e principalmente a pedagogia histórico-crítica, elas vão ter uma base marxista de uma forma, assim, realmente essencial para o entendimento, para a compreensão da realidade na qual nós vivemos. Vamos lá, então, marcar no nosso item. As ideias e concepções marxistas influenciaram diretamente nessa concepção? Lógico que sim, ok? Marx teve uma importância imprescindível, inquestionável para o desenvolvimento dessa teoria, desse pensamento. Essa tendência prescinde, olha aí o prescinde quer dizer o quê? Quer dizer dispensa, ok? Não exige. A formação crítica do educando, bem como o papel político do professor, olha só essa questão. Ela está perguntando se dentro da tendência histórico-crítica você dispensa a formação crítica do educando e até mesmo o papel político de nós mesmos, professores. Isso aqui eu preciso de alguma coisa? Claro que esse item vai estar o quê? Errado. Não tem contra que lutar. Ok, pessoal? Isso foi o que nós tínhamos que ver nessa aula de exercício sobre pedagogia histórico-crítica. Eu espero que vocês possam verdadeiramente ter conhecido um pouco mais sobre essa tendência tão importante, sobre essa teoria tão fundamental proposta e a qual nós estudamos hoje. Lembrando sempre que o nosso estudo aqui, ele se pauta na resolução de provas anteriores. E aí, por isso, é muito importante que você também, dentro da sua casa, lute, faça uma série de exercícios para tentar cada vez mais construir conhecimento acerca de tudo isso que a gente estudou aqui, ok? Muito obrigado pela atenção. No próximo encontro a gente retoma.